Afinal de contas, um presidente da República tem tanto poder e influência assim sobre a vida das famílias? Hoje acontecem as eleições no Brasil, não sabemos ainda o resultado quando este vídeo for ao ar, quando estou gravando ele, mas gostaria de convidar a fazermos essa reflexão. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e convido você a, se gostar desse conteúdo, compartilhar com seus familiares e amigos para fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. O presidente da República, na nossa esfera institucional e política, é, de fato, a pessoa mais influente, porque o chefe do executivo é ele quem define políticas públicas e faz o gerenciamento do orçamento público. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. No Brasil, infelizmente, a sociedade civil é pouco organizada, tem pouco dinheiro mobilizado para ações sociais. Talvez as únicas instituições que tenham grande alcance e impacto social sejam as igrejas, que chegam nas periferias, nas comunidades mais afastadas. Fora isso, apenas o Estado consegue fazer. Não que isso seja bom ou ruim, é uma constatação da realidade institucional do nosso país. E o presidente, ao ser o chefe do Estado e o chefe de governo, ele tem uma grande influência sobre o que o Estado pode fazer ou não fazer. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento público gira na casa de 900 bilhões de reais. Todo o dinheiro dedicado ao terceiro setor, que a sociedade brasileira mobiliza para causas sociais e para ONGs, como é o caso de Family Talks, chega no máximo em torno de 3 bilhões de reais. A diferença é colossal. Nenhuma instituição tem o poder de ação no Brasil que o governo tem, por causa do dinheiro mobilizado. Só isso já coloca o presidente da República numa posição de grande influência com relação à vida das famílias. Depois, se argumenta que o parlamento, o Congresso Nacional, tem muita influência com as leis que se fazem, com as leis que se escolhem. Por exemplo, o que se ensina dentro das escolas vem a partir da lei de diretrizes e bases, ou seja, são legislações. O Congresso Nacional é que discute e aprova isso. Mas é importante a gente lembrar que ninguém tem mais força dentro do Congresso Nacional do que o governo federal. O presidente da República é a figura mais influente dentro do Congresso Nacional. É ele que vai pautar e dar diretrizes para boa parte das discussões que os deputados e senadores vão fazer, ainda que o Congresso tenha autonomia. Mas a grande pauta, o grande direcionador das discussões sempre é o governo federal. Além disso, nós temos defendido em Family Talk sistematicamente a necessidade de que haja apoio público para as famílias, que a sociedade e o Estado apoiem as famílias. E o presidente é a pessoa-chave nessa escolha. Ele é que vai direcionar, junto com a sua equipe, para onde que vai o dinheiro de políticas públicas, vai definir prioridades. E cabe então ao presidente definir que apoiar as famílias seja uma prioridade. É necessário que ele dê, ainda que a sociedade se mobilize, ainda que o Congresso Nacional caminhe nessa direção, nós precisamos que o presidente da República dê a palavra final e queira fazer com que isso seja, e a partir com que isso seja, ou seja, a prioridade às famílias seja uma prioridade no debate público. E a partir disso, fazer com que cada vez mais políticas públicas sejam feitas, legislações adequadas às famílias sejam aprovadas e que o orçamento público seja direcionado ao fortalecimento de vínculos familiares e à construção das estruturas de apoio. O presidente tem a responsabilidade de pensar o futuro do país, de dar um direcionamento, de ter um plano, de direcionar o esforço das políticas públicas, que no fim das contas é o esforço de todo o dinheiro, é o esforço para o qual todo o dinheiro arrecadado através dos impostos é direcionado. E isso pode ter um impacto gigantesco na sociedade brasileira, se for bem direcionado. E nós estamos defendendo que uma maneira inteligente de fazer isso é através de políticas públicas para as famílias. Portanto, o presidente é uma figura-chave. Obviamente, o poder dele é limitado, nós temos falado disso, o Congresso Nacional limita o poder do presidente, o Poder Judiciário limita o poder do presidente, a própria sociedade civil tem condições de limitar o poder do presidente, desde que se organize e esteja com voz ativa nas instâncias de poder. Seja para limitar o poder do presidente, seja para fazermos com que os esforços públicos sejam direcionados ao apoio das famílias, organizações como Family Talks cumprem um papel indispensável, cada vez mais necessário. Precisamos fazer com que nossa voz seja ouvida.
Precisamos fazer com que nossas demandas, que nossos desejos, com que os nossos sonhos sejam parte, sim, do debate político. E a única maneira de fazer isso é colocar esforço em organizações que estejam nesses espaços. Nós, Family Talk, somos uma dessas organizações e vamos ter ocasião de fazer diretamente a ponte dos anseios da sociedade e das famílias brasileiras com o presidente da República, com os ministros, com suas equipes, com o Congresso Nacional. É assim que funciona a democracia, dialogando, construindo juntos. Não existe alternativa. Por isso, obviamente que o presidente pode fazer muito, mas nós também podemos fazer muito, tanto quanto o presidente, desde que nós façamos um trabalho de qualidade. Por isso eu convido você que está assistindo esse vídeo a conhecer mais de Family Talks, a apoiar o nosso trabalho das diferentes maneiras, seja divulgando para amigos, para familiares, seja até apoiando, fazendo uma doação. Nosso site tem espaço. Precisamos de apoio, precisamos de mais pessoas imbuídas dessa causa e desse desejo de transformar o país pelas famílias. O presidente não pode fazer nada sozinho, nem nada bom, nem nada ruim. E é ótimo que seja assim, precisamos que seja assim. Mas o que nós precisamos fazer é assumir o nosso papel. E o nosso papel não acaba hoje no dia da eleição, apertando a urna e confirmando no botão verde. Isso é muito pouco que nós vamos fazer a cada 2 anos. O que nós precisamos é um trabalho de política sistemático, feito além das instâncias partidárias. E é esse o lugar da sociedade civil, de organizações como Family Talks. Por isso eu convido você, nós nos colocamos à disposição da sua família para fazer com que as demandas políticas da sua família, que ninguém consegue resolver sozinho, sejam direcionadas aos políticos e possam se transformar em realidade. Nós temos essa experiência e queremos fazer com que isso aconteça, colaborando com o próximo presidente na construção de medidas que sejam boas para as famílias brasileiras e sendo uma voz firme quando for o caso, se algo ruim estiver sendo proposto para as famílias. Queremos cumprir esse papel e precisamos do seu apoio. Eu agradeço bastante a sua atenção e desejo um ótimo dia para você e para sua família. Um grande abraço.